vamos deixar você fazer isso. Putin disse que essas sanções não vão prejudicar a economia russa, mas não é isso que a televisão do Kremlin está dizendo. Como se já não fosse constrangedor, uma das maiores refinarias da Rússia suspendeu todas as operações. Tudo graças às sanções ucranianas. Putin busca ajuda, mas aliados do Oriente Médio estão se voltando contra a economia russa. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo acabou de anunciar que vai aumentar a produção para compensar qualquer deficiência russa. Essa traição é exatamente o motivo pelo qual, em um movimento desesperado, Putin enviou seu principal enviado aos Estados Unidos da América para implorar por misericórdia. Nem essa atitude conseguiu esconder a falência da economia russa. Porque, enquanto isso, Putin está procurando uma saída, a televisão russa está falando sobre o colapso econômico iminente. Ouça você mesmo. Ele, sentado à beira do oceano, de repente, inesperadamente apareceu. Para ele, de repente, demonstrar sinceridade em relação ao nosso país enquanto está sentado do outro lado do oceano. Com todo o respeito e simpatia que outros cidadãos possam ter, ele não parece muito um aliado da nossa nação. A queda nos lucros do petróleo é crucial para nosso déficit orçamentário. Do orçamento russo. Guerra custa caro. E a guerra é cara. Eles estão tirando dinheiro de nós sistematicamente. Zelensky está atacando as refinarias e Trump sancionou nossas duas maiores empresas de petróleo. Para duas. Isso pode causar problemas para a Índia e China. Se isso acontecer, para quem venderemos? Digamos que sim. Então, não é tão simples assim. É difícil descartar isso como apenas mais um pequeno incômodo. Não, certamente não é trivial nem sem sentido. É para dizer que isso é só mais uma bobagem, um absurdo. Não, claro que não, não é uma bobagem, nem mesmo um absurdo. Agora, o motivo pelo qual a televisão russa, ou melhor, a televisão do Kremlin, está falando tão abertamente sobre um colapso econômico é porque as coisas não estão indo bem na Rússia. Veja este relatório. Uma das maiores refinarias da Rússia parou totalmente após ataques ucranianos. Era a refinaria de petróleo Razan da Rússia. Ela é a quarta maior do país e produz cerca de 5% de todos os produtos de petróleo refinado da Rússia. A Ucrânia vem atacando essa refinaria sem parar nos últimos 12 meses e o ataque mais recente aconteceu há apenas 2 dias. Aqui está o que sobrou. Sim, vá se ferrar, Fantomas. O maldito golpe. Maldito Santomas. Situações assim explicam por que Putin sabia que o anúncio de sanções pelos Estados Unidos da América era péssimo para a economia russa. Deixe-me explicar o porquê. A Rússia utiliza cerca de 30% do petróleo extraído para refino em suas refinarias domésticas. Ou seja, refinarias que estão dentro do país. Mas, por causa dos ataques de drones ucranianos, essas refinarias não conseguem refinar esse petróleo. Isso significa que a solução de Putin para isso foi simplesmente enviar esse petróleo bruto extra para países estrangeiros, refinarias estrangeiras na China, Índia, Turquia. Dessa forma, Putin ainda estava ganhando algum dinheiro. O grande problema era que produtos de petróleo refinado são bem mais lucrativos do que exportar petróleo bruto. Mesmo assim, Putin ainda lucrava exportando esse petróleo para outros países. Agora, devido às sanções dos Estados Unidos da América, duas grandes petrolíferas russas enfrentam mais dificuldade para exportar petróleo bruto. Isso mostra que Putin sofre pressão de ambos os lados. As refinarias domésticas não conseguem refinar o petróleo, por isso vendem seus derivados. E, por outro lado, ele nem consegue enviar esse petróleo para outros países porque eles têm medo de comprar abertamente da Rússia, por causa das sanções. Se eu percebo isso de outro país, certamente muitas pessoas na Rússia também veem o que está acontecendo. Por isso, Putin tentou se antecipar à notícia, fazendo uma coletiva de imprensa de emergência após o anúncio das sanções. E nessa coletiva de imprensa, ele basicamente tentou argumentar que as sanções são, na verdade, uma boa notícia para a economia russa. Porque ele estava dizendo que o preço do petróleo agora vai subir. Isso significa que a Rússia pode precisar vender menos petróleo, mesmo sem manter o mesmo volume de vendas. Eles podem vender por um preço mais alto e terão uma margem de lucro maior. Ouça você mesmo, porque ele está terrivelmente errado desta vez. É que sem hidrocarbonetos, o mais próximo,
Está claro que, sem hidrocarbonetos nos próximos anos, isso não funcionará. Isso é óbvio devido ao aumento do consumo. A economia mundial está crescendo e o consumo de energia aumenta. A oferta não pode aumentar de repente. Se a quantidade do nosso petróleo no mercado global cair drasticamente, os preços vão subir. O preço do nosso petróleo e dos derivados no mercado de petróleo vai, e os preços vão subir. E meu colega americano e eu... Conversei sobre isso com minha colega americana. A que isso vai levar? Um aumento acentuado nos preços do petróleo e dos combustíveis, inclusive nos postos de gasolina? E os Estados Unidos não são exceção. Considerando o calendário político interno, percebe-se a sensibilidade de certos processos. Em certos estados, fica claro como alguns processos serão sensíveis. Agora Putin não está totalmente errado. Foi exatamente isso que ocorreu no início da invasão em 2022, quando sanções foram impostas à Rússia após Putin lançar sua operação militar especial. O preço do petróleo disparou para mais de $100 por barril, o que significava que a Rússia estava, na verdade, ganhando mais dinheiro depois da invasão do que ganhava antes dela. Mas não é isso que está acontecendo agora, mesmo que Putin esperasse que a mesma coisa se repetisse. Veja, enquanto o petróleo russo está saindo do mercado, há outros suprimentos que estão compensando toda a falta do petróleo russo. E esse suprimento vem nada menos do que da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Veja este relatório. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo afirma estar pronta para aumentar a produção de petróleo, se necessário, após sanções dos Estados Unidos da América. Isso é uma ótima notícia para a Ucrânia e para quem deseja paz no país. Porque, sem o aumento da produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Putin poderia se beneficiar das sanções. Mesmo vendendo menos petróleo, ele lucraria muito mais devido ao preço elevado. Veja, não estamos em 2022, quando o petróleo passou de $100 o barril. Os preços estavam em torno de 57, $58 o barril antes do anúncio das sanções, alguns dias atrás. E depois do anúncio, enquanto estou gravando isso ao meio-dia. Em Houston, o petróleo custa agora $61 por barril. Agora, ele subiu, mas isso está longe de realmente ter um impacto nos consumidores dos Estados Unidos da América e então, também conhecido como política dos Estados Unidos da América. Vamos ser honestos. Não importa se o governo é democrata ou republicano. Ninguém gosta de preços altos do petróleo. O aumento da produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo é uma ótima notícia. Como diz o ditado, na geopolítica, não há amigos ou inimigos permanentes, só interesses. Se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo lucra enquanto a Rússia enfrenta dificuldades, eles não se preocupam com isso. Como se isso já não fosse ruim, os Estados Unidos da América já preparam sanções extras caso a Rússia siga recusando a paz na Ucrânia. Isso mostra que, mesmo com a situação ruim na Rússia, ainda pode piorar. Ouça o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Olhe para a economia russa, as longas filas de carros nos postos de gasolina. Os ucranianos já atingiram 1/3 da infraestrutura de petróleo e gás da Rússia, base principal da economia deles. O presidente francês está articulando na Europa para que os países ajam mais contra essa frota fantasma, uma das principais fontes de renda dos russos. Tudo isso vai ajudar a mudar o cálculo. Sempre por causa de vocês, americanos. Vocês têm a maior economia do mundo, né? O maior exército do mundo. E tem um presidente que está totalmente focado em acabar com isso. Juntos vamos mudar o cálculo do Putin, trazê-lo à mesa de negociações e iniciar o cessar-fogo. Tenho plena convicção disso. Pode não ser hoje ou amanhã, mas nós vamos chegar lá. É exatamente por isso que um alto enviado russo acabou de correr para os Estados Unidos para negociar as sanções. Agora ele é importante, então preste atenção. O nome dele é Kirill Dmitriev, e há rumores de que ele é o próximo na linha de sucessão, caso algo aconteça com Putin. E agora ele está aqui nos Estados Unidos, dizendo que as sanções não são realmente um grande problema. Mas ele também pede: podemos removê-las, por favor? É por isso que eu sempre digo: não devemos olhar para o que os russos estão dizendo, devemos olhar para o que eles estão fazendo. E o fato de ele ter voado para cá justamente no dia seguinte ao anúncio das sanções mostra o quanto as sanções estão realmente pressionando a economia russa. E, claro, sobre Putin.
Agora, mesmo estando aqui, ele não está desistindo da narrativa de culpar a Ucrânia pela paz. Ele afirma que a Ucrânia não quer negociar. Vemos que é a Ucrânia que está prolongando as negociações, que é a Ucrânia que não quer resolver os problemas. Questões acumuladas a serem resolvidas. Também comunicaremos aos colegas americanos que, infelizmente, a Ucrânia está interrompendo o diálogo necessário. E está interrompendo mesmo. A pedido dos britânicos, a pedido dos europeus que querem que o conflito continue. Agora, deixe-me esclarecer isso para todos. Ninguém está pedindo que a Rússia volte às fronteiras de antes de 2022 ou às fronteiras de antes de 2014. O presidente Trump e os ucranianos estão pedindo aos russos que simplesmente parem onde estão agora. A Rússia recusa o cessar-fogo, embora a Ucrânia o tenha aceitado sem condições. A Ucrânia aceita encerrar o conflito agora e negociar uma paz duradoura. O que a Rússia deseja, de fato, é a rendição da Ucrânia e segue culpando o país por não querer paz, já que não aceita se render. Esse é o momento ideal para mostrar o trecho em que o presidente Reagan disse que o caminho mais rápido para a paz é a rendição. Mas não é isso que os Estados Unidos defendem. Ouça só. E esse é o espectro que nossos amigos liberais bem-intencionados se recusam a encarar. Isso, a política deles de acomodação é apaziguamento. Isso não oferece escolha entre paz e guerra, só entre lutar ou se render. Se continuarmos a acomodar, continuarmos a recuar e ceder, eventualmente teremos que enfrentar a exigência final, o ultimato. E então, o que acontece? Quando Nikita Khrushchev disse ao seu povo que sabe qual será a nossa resposta, ele disse a eles que estamos recuando sob a pressão da Guerra Fria. E algum dia, quando chegar a hora de entregar o ultimato final, nossa rendição será voluntária, pois até lá estaremos enfraquecidos interna, espiritual, moral e economicamente. Ele acredita nisso porque do nosso lado ele ouviu vozes suplicando por paz. Qualquer preço, melhor vermelho que morto, ou como disse um comentarista, ele preferia viver de joelhos do que morrer de pé. E é aí que está o caminho para a guerra, porque essas vozes não falam por todos nós. Nós dois sabemos que não vemos a vida e a paz como tão preciosas. Doce ao ponto de custar correntes e escravidão. Se nada na vida vale morrer quando isso começou, só diante desse inimigo, ou Moisés deveria ter dito aos israelitas para aceitarem a escravidão dos faraós. Cristo deveria ter recusado a cruz. Os patriotas na ponte de Concorde deveriam ter se rendido e não atirado o tiro que ecoou pelo mundo. Os mártires da história não eram tolos e nossos mortos honrados que deram suas vidas contra os nazistas não morreram em vão. Onde está o caminho para a paz? Na verdade, é uma resposta simples. Você e eu temos coragem de dizer aos inimigos, há um preço que não pagaremos. Há um ponto além do qual eles não devem avançar. Acho que é um ótimo jeito de encerrar o vídeo. Claro, as sanções não significam que a economia russa vai colapsar amanhã. Mas ela já está sentindo a pressão. E podemos ver isso pelas coisas que estão acontecendo dentro da Rússia. E, claro, políticos e diplomatas russos indo aos Estados Unidos da América para negociar uma pausa. Ele está dando várias entrevistas na televisão aqui nos Estados Unidos. E falaremos disso no próximo vídeo. Ele se encontrará amanhã com o enviado especial dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff. E comentaremos sobre a reunião depois. Então, por favor, não deixe de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo para não perder esses vídeos.